romance entre dois homens. Nos dias atuais, isso não causaria escândalo, mas se isso acontecesse no século XV e tendo como par romântico um rei e um plebeu? Pois é essa história de amor que a gente vai conferir hoje, com o olhar de Érica Savernini. No Curta Agora de hoje, eu vou falar sobre o filme Eduardo II, do cineasta britânico Derek Jarman. Jarman, ele é muito conhecido pela sua militância em favor dos direitos homossexuais. Isso toca na maior parte dos filmes dele, mas de uma forma muito integrada à narrativa. A escolha dele dos temas e dos personagens, que são os personagens principais dos seus filmes, já estão direcionando para essa temática que o tocava muito, já que ele era homossexual assumido, né? Em Eduardo II, ele vai partir da peça de Christopher Marlowe, que escreveu no século XVI, sobre esse monarca britânico do século XIV, Eduardo II, que é um dos poucos monarcas em que você tem realmente esse registro histórico da sua homossexualidade. Eduardo II, ele era casado e antes mesmo de ascender ao trono, ele tinha um amante plebeu. Daí já são dois problemas. Além da questão homossexual, ele era um plebeu chamado Gaveston. A história começa exatamente no momento em que Eduardo II sobe ao poder. O amante dele, Gaveston, ele tinha sido exilado pelo pai de Eduardo II e assim que Eduardo II se torna rei, ele chama o amante de volta para a Inglaterra. Essa é a forma que Derek Jarman começa o filme, inclusive. Numa cena muito bonita, aproveitando do próprio texto do Christopher Marlowe, Gaveston, no exílio, recebe uma carta de amor de Eduardo II, chamando-o de volta para a Inglaterra para dividir o reinado com ele. My father is deceased. Come, Gaveston, and share this kingdom with thy dearest friend. Quando ele volta para a Inglaterra, Gaveston vai acabar ganhando títulos, vai ganhar uma grande ascendência sobre o monarca, o que incomoda não só a rainha, mas também os opositores de Eduardo II, que no final das contas, historicamente, até conseguem a deposição do rei. Mas para a história de Derek Jarman, o que interessa muito mais do que as questões políticas são os impedimentos à realização amorosa. Então a gente tem uma cena muito bonita no filme, que é uma das cenas que eu mais gosto, cenas de amor da história do cinema, que é quando o Eduardo II é pressionado a, mesmo governante, exilar o próprio amante. Então ele se encontra com Gaveston, tenta explicar para o Gaveston o que o está levando a tomar essa decisão de exilá-lo, e quando eles se entendem, eles começam a dançar ao som de Every Time You Say Goodbye, de Cole Porter. Every time we say goodbye, I die a little. Quando a câmera se afasta de Gaveston e Eduardo II dançando, é que a gente percebe um elemento muito importante, formal dessa narrativa de Derek Jarman, que é a contemporaneidade, é a temporalidade que ele trabalha na narrativa. A câmera se afasta, eles estão dançando ao som de Every Time You Say Goodbye, e a gente percebe que a cantora Annie Lennox está no corredor cantando presencialmente lá para eles enquanto eles estão dançando. Tanto que ao final da dança eles até aplaudem, inclusive é mesmo uma apresentação muito bonita que merece aplausos. Essa atemporalidade do Jarman, ele vai trabalhar nesse filme o tempo todo em termos de cenário, que a gente vai perceber que são cenários sem muito adereço, são cenários que não marcam temporalmente essa narrativa, e mesmo em termos de local. Então, com isso, ele consegue uma universalidade dessa história de amor,
que permite esse paralelo entre uma história que se passou no século XIV na Inglaterra com o monarca, com a contemporaneidade, que é exatamente a luta pelos direitos dos homossexuais, que o Jarman faz parte. Então essa história de Jarman, ela se torna uma história atual, ela se torna essa história sobre a separação dos amantes, sejam eles homossexuais, sejam eles heterossexuais, sejam monarcas, sejam plebeus na Inglaterra ou em qualquer parte do mundo. Essa é para mim, a grande sacada do Jarman, de fazer o seu panfleto homossexual, mas isso não impede da gente entender a história como uma grande história de amor, como uma grande história sobre a tragédia que é separar dois amantes.